Noite. Começaram? Boa noite. Estamos escutando? Olá, boa Boa noite. noite. Boa noite. A gente não começa o churrasco sem o dono da casa, não. Não, que isso. A casa é aberta. Pode chegar, já ligar a churrasqueira, tem dessa não. Por coincidência, meu atraso é um pouco por conta disso, Paulo. Eu tinha ido no Walmart comprar um gás que tinha acabado o gás da churrasqueira Olha, e peguei não, trânsito. mas tá fazendo errado, cara. Tá fazendo um modelo americano, não pode. Que tristeza, né? Nossa, Mas- fiquei até chateado aqui do outro lado. Aí, tá vendo? Deus, cara. Mas, pelo menos, Marcos, fica chateadão, porque pelo menos a churrasqueira é ligada pelo menos 2 vezes por semana, toda semana. Ó, Pelo menos é teimoso. Mesmo no inverno. Pelo menos é teimoso. Eu acho que já vale a pena. E aí, gente? Quem que quer começar o dia hoje contando as novidades do mundo IA? A gente vai seguir a sequência ou a pessoa já vai voluntariando e entrando? Ou até aproveitando que eu vi que a Maiana já entrou aqui. Maiana, você está em um lugar seguro para abrir a câmera e falar? Às vezes você quer falar alguma coisa do time de comunicação primeiro? Eu queria apresentar aqui uma pessoa, mas eu acredito que ela ainda não entrou aqui na reunião, então é bom esperar. Esperaremos ela entrar. Tá bom. Boa noite, pessoal, tudo bem? boa noite. Boa noite. Combinado. Deixa eu pegar aqui minha colinha para saber como é que vai ser hoje. Eu vou perguntar primeiro para a turma do time de liderança das tribos, que tinha alguns que queriam falar, se eles topam começar. Caso não, eu vou para os demais, que o Paulo está ansioso para falar o tema com tanto segredo dele da semana passada. Fabrição, era o seu primeiro aqui, que o Fernando falou que não ia estar podendo, não ia poder estar aqui hoje. Meu? É, tô te pegando despercebido? Tô. Não, calma aí. Então, Deixa vou eu começar ver, com eu acho que você, Paulo, só para organizar aqui tudo nos bastidores. Deixa eu ver aqui. Ô, Paulo, essa é a da Espanha? É da Espanha de novo, cara. Você é sorteado já a segunda vez que você me vê com a camisa da Espanha. Vai. Vamos, Será vamos. que o Podia Paulo ser é que nem pior, um podia amigo ser da nosso, que nem o França. Sábio, Fabrício, que todo dia eu tava com a camisa de time de futebol diferente? É desse jeito, cara. Cada dia é uma Paulão diferente. é o expert aí, moço. Hoje foi Espanha, ontem foi Argentina. Não, podia ser Esse pior. Se outro- eu tivesse com a da França, eu ia ficar meio brabo hoje. Não, tudo bem. França não dá, cara. Tá bom. Mas Obrigado. Alemanha tenho Você não tem a vários. França 98? Não, mas tem a Alemanha 2014. Ave Maria. Dá-lhe 7. Bom, pessoal, deixa eu tentar compartilhar a tela aqui. Eu tô apanhando. Eu tô no macOS tentando aprender a usar, também tentando aprender a usar Google Meet. Deixa eu ver aqui, peraí. Enquanto você vai abrindo aí mais de uma década usando só Microsoft Suite e MS Teams, é difícil, né, Paulo? Pois é, cara, por que o povo complica, né? Esse negócio pode ser fácil, por que que... Eu vou te falar. Aí, Tio aí, Bill tá tá tão vendo? ruim de computador lento que eu tô usando Linux de volta, viu? Eu não aguento uma memória explodindo. Eu também. Olha, mas aí tá me pedindo para sair e entrar de novo, cara. Eu não vou fazer isso. Peraí, vamos tentar fazer aqui. Eu vou ter que ir pulando de tab em tab aqui. Peraí. Ô, Vitor, tu não quer que eu comece? Eu tô meio engatilhado aqui, cara. Pode ficar à vontade, Marcos. Manda aí. Vitor, tu quer que eu Pode, comece? mete bala. Sim, claro. Então tá bom. Eu tava meio engatilhado aqui, deixa o Paulo brincar aí. Vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela. Bom, eu trouxe... Quando a gente começou a falar de prompt, né? Eu tive o ano passado... Vocês estão vendo minha tela, né?
Estamos. Sim. Eu tive, o ano passado, uma palestra de um cara nos Estados Unidos que me fugiu o nome dele agora e eu acho que eu tenho que depois eu indicar o nome dele, porque se vai para o YouTube ele descobre que eu estou compartilhando a tecnologia dele, é capaz de ele me processar. Mas eu achei muito interessante, porque quando a gente fala em prompt, a gente vê muita estrutura meio que um parágrafo, né? E eu, por exemplo, a minha equipe que eu tenho hoje, profissional, são pessoas, são técnicos, são pessoas de braçais, né? E eu fiquei pensando como que eu poderia facilitar de alguma forma que eles consigam usar a internet, usar a IA para resolver os problemas do dia a dia. Então, eu já adianto que vai aparecer alguma coisa mais industrial aqui, tá? Então, eu assisti a palestra dele, achei interessante que ele fez a estruturação de prompt de uma forma que ele chamou de AH, certo? Então, ele separa o prompt para conversar com a IA em seguintes formas. Então, primeiro, você coloca as instruções. Então, o que você deseja, se é criar, revisar, comparar, listar, padronizar, resumir, gerar, priorizar, diagnosticar, o que tu quer da IA. Contexto. Então, contexto do problema que tu está querendo trazer. Então, aqui está em relação à linha de produção, então, ativo, equipamento, sintoma, dado, restrição real, clareza e especificidade. Então, use etapas numeradas, faça perguntas se faltarem dados, assuma X e não assuma Y. Nível de detalhe, rápido, médio ou com detalhe. O idioma, para mim, é muito importante. Eu tenho 3 idiomas na minha equipe, né? Então, a forma de entendimento e de construção da leitura é diferente. Então, e às vezes tem algumas pessoas que não falam inglês, então precisa estar em mais de um idioma. Exemplos. Então, colocar isso em função de exemplos. Então, como deve ser? Exemplo de saída ideal. Uma tabela com 3 colunas, ação, responsável e prazo. O que não fazer? Eu não quero textos longos, não quero explicação teórica desnecessária e enrolação técnica, né? Então, direção criativa. Isso é que eu acho o mais legal. Porque isso a gente quase nunca pensa quando a gente fala em prompt IA, né? Então, como que eu quero que ela me responda, né? Ela priorize menor risco, ou seja divertido, né? Seja conservador, né? Pense como, né? Restrições. Então, o tempo, eu não quero que tu demore mais do que 5 minutos para me responder. Ou eu quero máximo 12 itens e os focos que eu quero gerar. E a formatação de saída. Então, alguns itens que eu uso lá junto com a equipe. E persona. Isso todas têm, né? Então, atue como supervisor de manutenção industrial, sênior, segurança em primeiro lugar, tarará, tarará, tarará. Certo? Legal. O que a gente faz? Junta tudo. Então, por exemplo, isso é um prompt que eu tenho lá para a equipe de resolução de problema guiado, né? Então, se eles têm alguma falha que eles precisam resolver e eles não têm muito para onde correr e querem usar a inteligência artificial, eles usam esse prompt aqui. Então, exemplo, né? Instrução, ajuda a diagnosticar a causa raiz, mais provável, propõe o plano teste seguro e rápido. Equipamento, sintoma, condição, os dados de máquina, clareza, sim perguntas, restrições,
Direção criativa, seja conservador, focado em segurança, priorize verificação e não invasivas. Então, o que eu quero no formato? Perguntas, hipóteses, porquês, plano de teste, e era isso. E persona, engenheiro de manutenção. Por isso que é o nome, né, de AH, né? Outro problema de outra falha, um exemplo daí mais real, né? Célula robotizada, etc. Também para inspeção de manutenção preventiva, então eles também desenvolvem listas de novas atividades preventivas, a gente está construindo isso junto com o cliente, então a gente traz para eles, para esse layout, para eles começar a alimentar, conforme os dados que a linha ainda tem, né? Verificação de precisão e confiança. Então, isso é um ponto que eles seguem um por um, né? Então, em quais fontes você baseou isso? Se nenhuma, diga sem fontes externas. Faça o mínimo de perguntas necessário para levar a confiança acima de 90%. Validação prática. Proponha um plano de verificação rápido. 3 verificações, menor risco primeiro. Certeza e confiança. Quão confiante você está nessa resposta? Quais partes são incertas? Marque cada afirmação importante como fato, suposição ou palpite. E risco de precisão. Qual o risco provável de erro aqui? Baixo, médio, alto e por quê? Né? Bom, isso é o que eu só traduzi, é uma ferramenta que a gente usa hoje com a equipe que eu tenho. Tá? E, para trazer um pouco para a nossa realidade, eu fiz uma brincadeira. Eu peguei os 3... Eu peguei algumas IAs que eu uso no dia a dia, e eu fiz um prompt de criar um checklist preventivo governança para projetos de IA com foco em evitar portos sem escala, uso inadequado de dados e ausência e captura de valor do negócio. Contexto, projeto de implantação, solução IA para suporte à decisão operacional, falhas recorrentes, ausência de preços ativos, sucessão técnica sem impacto operacional, modelo entrega responsável pela sustentação, baixa resolução pelos usuários, condição operacional, ambiente corporativo com governança de TI formal, múltiplos stakeholders, recursos limitados de dados. Restrições, tempo reduzido acompanhando o portfólio e necessidade de aprovação pela arquitetura corporativa. Dados disponíveis, business case aprovado, roadmap digital, arquitetura corporativa, parará. Bom, o que eu quero mostrar aqui, né? Isso aqui é um case normal que um gestor de projeto pode utilizar. Mas o mais legal é o seguinte, eu usei ChatGPT, Humanos, o Claude, o Grok e o Gemini com o mesmo questionário, certo? Então, primeiro o ChatGPT. Eu peguei, fiz a pergunta, então, me deu a lista, né, que eu pedi um checklist aqui, né? Então, ele me fez uma lista, né, frequência, método, tempo. Em quais fontes você baseou isso? Sem nenhuma, diga sem fontes externas e mostre as fontes de cada um. Sem fontes externas, baseei na tabela do briefing que tu me mandou. Ou seja, eu só organizei aquilo que tu me mandou e eu não me baseei em nada. Mas onde você tirou todos esses dados? Lista item por item. Daí ele pegou, tirou de cada ponto do que eu deixei de briefing. Eu quero saber sua fonte de dados. Não usei fontes externas, sites, livros, artigos. Usei somente o seu conteúdo. Quão confiante você está nessa resposta? Para quais partes são incertas? Alta confiança. Dizer que não usei fontes externas, não usei dados. Né? A fronteira exata dado seu e interferência minha em alguns itens do checklist. Nível de detalhe e certas expressões não estavam literados no seu texto
mas que eu introduzi para operacionalizar a tabela. Qual o risco provável de erro aqui? Baixo, médio, alto e por quê? Baixo. Porque a afirmação principal aqui é simples, rastreável. Eu usei apenas texto que você forneceu. Faça a mínima pergunta necessária para eu elevar a confiança acima de 90%. Quando você perguntou fonte de dados, você queria dizer a origem do conteúdo usado na resposta ou referência técnica metodológica que eu justificaria o checklist? Porque quer que eu avalie confiança sobre a origem dos dados ou sobre a qualidade de correção do checklist? Respondi. Eu tenho alta confiança no conteúdo, ou seja, ele não me deu resposta de nada, né? Ele não pesquisou, ele só organizou aquilo que eu pedi no prompt. Vamos para humanos. Mesma coisa, mesmo padrão. Entendido. Tarará. Ó, concluí, fez a tabela, padrãozinho normal. Ele cria daí já aqui. Beleza. Ele dá algumas observações. Quais fontes você baseou isso? Ele entrou no site do governo da Austrália para pegar o checklist for sponsors and managers. Ele CEO.com, checklist drive positiva AI ROI, Vanta AI Governance e Databricks Framework. E daí ele pegou cada item. Bom, não é muito usual, né, usar o sistema de um governo, né, e ainda mais da Austrália, né, mas pegou e identificou aqui. Qual a sua confiança? Suas incertezas? Tempo estimado que eu te passei. Baixa confiança. Porque incerto não tem validação do tempo. Critério de ok e não ok. Média confiança. Profundidade, validação de dados, média confiança. Média confiança. Qual o risco provável erro aqui? Baixo, médio, alto e por quê? O risco médio. Ele já foi um pouquinho mais sincero do que o ChatGPT, né? Então, ele coloca alguns itens como validação X adoção, item 7 depende da disposição do usuário. Vamos marcar OK, baseado em uma entrevista oficial, o risco de baixa adoção pós-deploy continua alto. Faça o mínimo de perguntas necessárias para nivelar e aumentar a confiança em 90%. O orçamento da sua empresa permite pré-aprovar a verba de produção antes do POC começar ou o orçamento só é liberado após a prova de valor? Uma boa pergunta. Qual é o maior gargalo atual? Demora técnica para liberar o acesso ou a baixa qualidade de limpeza dos dados? A aprovação. A arquitetura competitiva tem processo de aprovação ágil e segue o ritmo comitês formais semanais? Ok. Fiz para o Cláudio. O Cláudio me perguntou... Uma coisa legal do Cláudio, que eu percebi, ele vai fazendo algumas perguntas para você, para entender o que... antes de responder, né? Então, fiz o mesmo prompt. Aqui, em quais fontes você baseou isso? E nenhuma diga assim, tarará, sem fontes externas. Só tirou do meu prompt. Quão confiante você está na resposta? Ele tem alguns itens, confiança média, alguns abaixo, o que eu não sei. Não tem como saber se esse checklist funciona bem no seu contexto específico. Ele foi construído com as informações que você forneceu. Esse aqui, vamos supor, deixa eu só digitar alguma coisa só para ver o que ele vai dizer. Então, praticamente muito bem alinhado do que humanos, só que ele foi um pouco mais específico, né? Já perguntou
quantidade antes de responder, ele já perguntou com alguns parâmetros. Grok. Não é um item que eu gosto, mas tem gente que usa. Também, quais fontes você baseou disso? Também, sem fontes externas. Com confiante. Estou muito confiante. Posto anterior seguiu rigorosa todas as restrições. Que tem incerteza? Os tempos, percentual, completude de datasheet, ordem de itens, resumo de confiança, qual o risco provável, que tem erro, ou risco provável de erro baixo, por quê, tarará. Faça o mínimo 5 perguntas, ele deu uma alucinada. Gemini. Vocês já fizeram essa brincadeira alguma vez? Eu acho que é muito importante isso, né? Assim, interagir com ferramentas distintas para ver o resultado e até ajudar a desenvolver a forma cognitiva de trabalhar com a ferramenta. Cada uma tem seu jeito e o modelo vai melhorando também, né? Sim. É impressionante. Aqui é legal. E também colocar uma para fazer curadoria da outra, né? Eu não sei se você já fez isso, é tanto que Já. ajuda. Porque eu não queria me estender muito, na verdade, né? Já passei do meu tempo até. Então, quais fontes, né? Então, aqui, Business Case, PMBOK, PMI, Lean Value Free, ativação de Spencer. O Gemini, ele já deu da onde que ele está fazendo análise. Estou 90% confiante na estrutura lógica, que está incerto. Aí coloca aqui, estimativas de tempo, realidade, praticamente todos ficaram em cima do muro em relação à estimativa de tempo, realidade, os critérios de ok e não ok, ou seja, a tabela inteira, né, porque o resultado da tabela, profundidade da arquitetura, né, risco provável baixo, médio, esse já botou risco médio, né, já colocou alguns outros pontos aqui. Então, quis trazer também trouxe 3 pontos, na verdade, né? Então, um prompt que minha equipe usa é uma forma de automatizar prompt, entendeu? Para a equipe de vocês ou para o trabalho de vocês, né? E de uma forma fácil, ágil, né? Talvez ela não seja para pequenos trabalhos um prompt interessante, mas para trabalhos repetitivos e que tem um certo padrão, ele é bem legal. E também essa brincadeira do que a ferramenta nos dá, né? O que ela responde. Então, acho que perguntar sempre para ela se ela tem certeza. Como que eu pergunto para ela? Me dá uma pergunta para ter aumentar a confiança no que você está me dizendo. O que você vai me passar, né? E o que você tem certeza que está passando aqui ou não, né? Então, são pontos interessantes, assim, né? Que acho que como qualquer um já deve ter passado por alguém da equipe ter colocado, às vezes, um item de IA, e quando vai ler de verdade, fala, não, isso aqui não tem nem como fazer, né? Então, eu tive recentemente, né, um relatório de um técnico, botou plano de ação, foi cobrado o plano de ação daquilo, eu tive que voltar, olha, desculpa, mas este item aqui não tem como fazer. Ah, mas tu botou como plano de ação? Pois é, botei como plano de ação, a gente teve que refazer a análise e tal, mas era porque ele tinha colocado na IA e ele não tinha prestado atenção. Bom, que eu trouxe jogo rápido, acho que deve ter dado os 20 minutos que eu tinha. Era isso. Não, show de bola, show de bola. Alguém quer complementar a
a lógica do Marcão, ou a gente já parte para o Paulo? Vamos partir para o Paulo, então, pelo silêncio. Semana passada a galera estava mais animada. Eu acho que vale só reforçar, Vitor. Primeiro, Marcos, obrigado aí pela demonstração. Acho que é importantíssimo a gente sempre relembrar. Mas ontem, na nossa reunião de tribo, a gente estava só eu e Maquiavelli, né? O restante do grupo não pôde estar junto, mas a gente já organizou para a gente fazer alguns testes fazendo exatamente o que você demonstrou. A gente testar o mesmo prompt em diferentes ferramentas, né, diferentes modelos. E refinar de acordo com o que a gente espera de resultado final. Pegar de exemplos e melhorias dentro de cada um dos modelos. Obrigado aí, porque vai ser legal para a galera ver o porquê da gente estar sugerindo isso ontem. Fabrício, Só uma coisa... só na hora que o Thiago começou a falar, eu lembrei de uma coisa aqui também, que um artigo que a gente que a gente leu na semana passada, que a gente compartilhou, e aí discutiu ele na reunião de ontem, foi falando sobre a questão de IA explicável, né? Então, por exemplo, você tem vários já algoritmos de machine learning que faz predição de resultados de projetos, de análise de portfólio e tal, mas assim, por que determinado projeto está ganhando mais ênfase do que outro, né? Então, eu achei bem bacana que você acabou fazendo um exercício do tipo assim, tá, essa informação está vindo aqui, mas essa informação está vindo de onde? E por que esse negócio está amarrado de cá e qual que é a confiabilidade disso? Então, eu acho que é um ponto tem totalmente sinergia com o que a gente estava discutindo ontem, que cara, não dá para você não saber, assim, você confiar cegamente no que você está vendo de informação sem entender o que está por trás. Isso eu não sei no cloud aberto, mas pelo menos nas ferramentas internas que eu tenho no trabalho que usa o cloud, toda vez que você faz uma pergunta para ele já traz um nível de confiabilidade já. Tipo assim, toda resposta ele já traz um percentual de nível de confiabilidade. Eu acho bem interessante esse mecanismo, assim. Eu achei legal que você deu uma explorada nisso também. Muito bom. O meu é gratuito, não tem. Eu estou tentando procurar aqui no Cloud. Não tem. Mas é importante. E entender, por exemplo, igual o Humanos que trouxe do governo da Austrália, né? Então, qual que é o padrão, né? Eu vou trazer o que eu vou me orientar, né, em relação ao que eu estou respondendo. O Gemini já foi um pouco mais burocrático, né? Ele botou o estado da arte ali dizendo aonde que ele tinha se embasado, né? Então, os outros não quis nem olhar o externo, não quis nem, simplesmente só trabalhou com dado interno e gerou um checklist, né? Mas espero que quem tiver aí trabalhos repetitivos com a equipe e tiver com a equipe aí iniciando trabalhos com IA, é uma excelente ferramenta e para mim funciona muito bem. Verdade. Show de bola. Paulão? Passa a bola aí, Paulo. Vamos lá. Será que eu consegui compartilhar? Acho que foi. Sim. Beleza, pessoal. Eu vou tentar ser rápido aqui. A intenção o meu objetivo aqui hoje é fazer uma provocação para vocês, para tentar aguçar a curiosidade de vocês a respeito de duas ferramentas que eu acho que podem ajudar bastante as tribos. Um exemplo é aquela questão que veio no grupo hoje ou ontem sobre como que a gente armazena os prompts, né? Como é que a gente cria uma biblioteca de prompts.
E eu acho que o que eu vou mostrar aqui talvez possa ser uma possibilidade, tá? Então, eu vou começar com o GitHub. Então, assim como a gente de projetos, a gente foi lá e se inspirou no manifesto ágil, que era um negócio de desenvolvimento de software, e a gente adaptou aquilo para outras realidades. Eu acredito que o GitHub pode sofrer da mesma coisa. Na verdade, já vem sofrendo, né? Na verdade, pessoas utilizam o GitHub não mais como um puro repositório de código, de software, mas ele pode ser um repositório para qualquer tipo de arquivo, né? E normalmente arquivos do tipo texto, textuais, ele funciona muito bem, especialmente quando você vai comparar versões, comparar mudanças, e isso ele ajuda bastante, tá? Então, eu acredito que tudo que eu vou mostrar aqui seja disponível na versão gratuita, tá? Então, se você criar uma conta, provavelmente vai estar lá. Eu não tenho muita certeza porque esse meu usuário aqui, ele está associado à minha conta da Microsoft, né? Então, pode ser que tenha algum privilégio, apesar dessa ser minha conta pessoal e não a minha conta de trabalho, tá? Até aí a cara tá igual da gratuita. Não, eu acredito que porque essa é a minha versão pessoal, não é a versão que normalmente a gente usa para projetos internos, tá? E então, assim, pessoal, eu não vou entrar no detalhe de como criar a conta, isso é bem padrão. A minha versão está em inglês, mas provavelmente para vocês vai estar em português. O Brasil é um dos maiores contribuidores em números de repositórios, em números de pull requests, que eles chamam, né, de mudanças que é colocado lá. Mas eu vou começar aqui a partir de criar um repositório simples. Então, criar repositórios, tanto público quanto privado, é algo que você pode criar gratuitamente, né, de uma maneira quase que ilimitada. Então, vou criar esse aqui. Algumas coisas interessantes na criação aqui, né, então talvez o inglês seja um dificultador aqui, mas eu vou tentar facilitar aqui. A primeira configuração é se ele vai ser público, ou seja, qualquer pessoa tem acesso ao seu conteúdo, mas você pode escolher quem pode submeter commits aqui, né, ou alguma sugestão de alteração. Quem vai ser os contribuidores, né? Isso. Quem pode contribuir, exato. Ou se ele vai ser privado, e aí aqui você determina quem tem acesso. Então, eu vou deixar aqui público. Você pode começar com templates, no meu caso aqui tem vários da Microsoft, então acho que não vale a pena, mas aqui tem algo do README, adiciona um README file, um arquivo README lá. Licença, então aqui também é algo interessante, porque como a gente está falando normalmente de coisas open source, então é interessante você escolher a licença que mais se adequa. Normalmente o pessoal usa essa do MIT, né? E aqui tem o Copilot que pode te ajudar. Te interrompendo, peço desculpa. Um tema Tranquilo, vai lá. importante para alguém trazer depois do ponto de sensibilização, não só MIT, não só o GPL3, mas outras licenças open source e a diferença entre elas para a pessoa tomar cuidado na hora que estiver escolhendo também, né? E até quando está usando um fork de algum outro projeto também, tem uma série de questões aí de direito autoral que eu acho que se alguém tiver propriedade e quiser tomar esse tema numa outra, seria bem interessante. Isso é interessante, Victor, porque às vezes as pessoas assumem que porque é open source, as pessoas podem utilizar livremente, né? E não é assim que funciona. Exatamente, as licenças e os diferentes tipos de licenças te dão alguns direitos e alguns deveres. Então, realmente um tema interessante que a gente pode explorar. Aqui eu não vou utilizar o Copilot ainda aqui para me ajudar, eu vou simplesmente criar esse repositório. Bem rápido, já apareceu aqui, esse aqui é o meu README, né, e aqui a gente vê que é um Markdown, um MD file, né, e eu queria só mostrar rapidamente algumas características, né, então algumas coisas que tem já disponível e algumas coisas que eu vou habilitar que normalmente não vem por padrão, que é, por exemplo, você pode ter uma página estática em cima do seu conteúdo, né? Então, se você vier aqui em configurações, páginas, você pode vir aqui e falar que você quer... onde é que estava? Em cima desse branch aqui, eu vou criar... Salvar.
E eu posso, inclusive, linkar essa página que vai ser criada aqui com um domínio que eu tenha, né? Então, se eu tenho esse domínio, eu posso vir aqui, configurar, e aí essa página estática, ela vai estar configurada lá. Então, se eu fiz tudo certo aqui, não esqueci nada, deve estar rodando aqui um jobzinho, e daqui a pouco o meu site vai estar no ar, daqui a pouquinho eu volto lá. Uma outra configuração que eu acho interessante, que não vem por padrão, é a questão de discussões. Essas discussões, quando você coloca isso aqui, ele habilita como se fosse um fórum, né? Então, habilita essa nova aba aqui, você tem aqui anúncios, ideias, enquetes, Q&A, perguntas e respostas. Então, tem várias coisas que você já vem por padrão aqui no seu repositório. Olha o chato que é o usuário do Git atrapalhando a sua apresentação. E o porquê que é importante o discussões estar ativado, né, Paulo? Que quando não está e você quer comentar num projeto de uma pessoa, você tem que ir na rota de issue, você tem que relatar um problema com o backlog do cara, porque você não acha a condição de conversar com o cara. Exato, É super exato. importante para alguém te achar e conseguir conversar contigo. Aqui você consegue gerar toda uma comunidade, né, uma discussão em comunidade em torno do seu projeto, né. Eu não vou entrar muito em detalhe nas outras coisas que tem aqui. Deixa eu só tentar ver se já está ok. O que é isso aqui? Então, o meu site já está aqui no ar. Não tem nada, né? Esse aqui é com base naquele arquivo que está limpo. Então, mas o site já está aqui no ar, e à medida que você vai atualizando aquele arquivo README, aquele site ele vai ser atualizado. Então, vamos tentar aqui colocar uma besteirinha. Qual que foi o placar do jogo hoje mesmo? Foi Brasil quanto? Brasil não, França, França. França, doido. Então, eu começo com os perdedores. Quanto é que foi do Brasil aí? Foi Brasil 0? 1, França 2. Ó, tá vendo? Eu acompanhei só até o 2-0. Então, opa. Então, vou salvar aqui. Allez les bleus. Então, mexeu aqui já o meu arquivo README. Se tudo der certo, já está rodando o job aqui em alguns segundos. O primeiro rodou em 47 segundos. Daqui a pouco o meu site vai estar atualizado. Tá? Então, assim, é algo bem simples à medida que você atualiza aquele arquivo. E aí você pode montar toda a estrutura e aquele site vai estar disponível para você. Mas vamos lá. Quando eu me propus a falar sobre um tema que, na verdade, a primeira coisa que apareceu era o Markdown, né? E aí, começando bem do básico, né? O que é o Markdown? O Markdown, ele nada mais é do que um arquivo de texto, e Markdown, ele é uma linguagem parecida com o HTML, né? Então, o pessoal aí que, por acaso, lembra dos websites lá dos anos 90, início dos anos 2000, brincou com FrontPage, Dreamweaver, lembra que HTML é uma linguagem de programação que vários sites utilizam, e o Markdown, ele é uma linguagem de interpretação. Então, ou seja, de alguma forma, o computador vai pegar aquele código e vai interpretar aquilo e colocar uma saída, né? Nesse caso aqui, vocês viram que quando eu estava fazendo o código desse arquivo aqui, eu utilizei aqui um hashtag aqui, né? Esse aqui é o heading 1, 2 é o heading 2, então assim, é um negócio muito mais simples, muito mais intuitivo do que aquelas tags de HTML que você tem que abrir e fechar, você faz todo aquele código macarrônico. Aqui é muito mais simples, muito mais fácil de colocar. Então, na verdade, para mostrar tudo que o Markdown pode te ajudar, eu vou utilizar aqui o Copilot e vou falar. Eu estou fazendo... É bom comentário da Ana. Depois, acho que compensa tocar mais no tema. Boa noite, pessoal.
Eu Pode comentei, falar, né? Enquanto eu vou colocando aqui o prompt. Pode porque falar. assim, eu sei que o GitHub é uma plataforma totalmente difundida, né? Mas até alguns anos atrás eram mais utilizados por desenvolvedores de software, né? Então, hoje a gente está usando o GitHub com outras modalidades que não só esse público-alvo, que era o público-alvo dele antigamente. Então, por mais que a gente tenha uma série de facilidades, né, com procedimentos que tem, eu não sei se é de conhecimento de todos, como funciona o Git, né? Porque isso aí vai facilitar, inclusive, a saber esses termos, a funcionar como é permissionamentos, né? A saber como é a questão de política de acesso, uma série de coisas. Então, eu não sei se alguém pode estar aqui vendo a sua apresentação, sabe, Paulo? E está meio away, assim, de um entendimento mais aprofundado, por não ter realmente esse embasamento do Git, sabe? Uhum. Sim, a gente pode voltar aqui em outra oportunidade e explorar mais esse lado aí, tá? Como é que funciona. A ideia aqui era mais provocar as pessoas no sentido de que o GitHub é simples a princípio, né? Ele é feito para um ambiente de colaboração, mas você pode utilizar isso aí individualmente, né? Eu acho que o Vitor, em termos de pessoas, acho que foi meio individual, mas em termos de agente, eu acho que teve bastante agente por trás ali, ajudando ele a construir a ferramenta com base no repositório de GitHub, né? Então, ele é flexível no sentido que ele pode te ajudar simplesmente a guardar arquivos de prompt, como pode também te ajudar a estruturar uma ferramenta legal, como o Vitor colocou. Acho que é um tema interessante, Ana, e talvez eu possa trazer algo mais no futuro aí sobre essa parte também. Bom, ele está criando aqui, ele vai criar para mim, para economizar o tempo aqui, deixa eu roubar aqui no que eu fiz ontem e mostrar um pouquinho do Markdown que ele colocou para mim. E, na verdade, é interessante que eu aprendi muita coisa legal ontem fazendo esse exercício, né? Então, ele criou para mim aqui um arquivo com muita coisa do que pode ser feito, né? Então, ele começou aqui com a parte básica de texto, a tabela, como é que você faz as formatações, você pode trabalhar com listas ordenadas e não ordenadas, você pode trabalhar com links, tabelas, imagens, você pode colocar bloco de texto, inclusive definir qual é a linguagem, né, que aí ele já vai colocar o código aqui na coloração bonitinha daquele código, né? Então a gente vê aqui que o Python é diferente do JavaScript, então tem tudo isso aqui. Eu achei fantástica essa citação aqui, né? Dentro de uma citação podemos ter outra citação ainda mais profunda. Isso aqui para mim foi bem legal. Tem esses alertas, eu acho bem legal aqui em termos do Markdown, essa coloração, essas dicas. Dá para fazer checklist, dá para usar os emojis, dá para usar esse negócio de você clicar e expandir ou ocultar alguma coisa. As referências com Anchor, tudo aquilo que é HTML tá aqui também. Você pode utilizar, inclusive, código HTML. Essa parte de matemática aqui também legal, mas para mim, esses diagramas Mermaid, para mim, eles são matadores. E, na verdade, eu aprendi ontem que tem até o Gantt aqui. Ó, cadê? Diagrama de Gantt. Putz. Cara, Esse aqui foi novo para mim. Cara, e o legal é que no Microsoft Loop você tem os add-ons lá do Mermaid, e aí você pensa, cara, você está numa reunião, né, que você está ali pegando notas e tal, e de repente você fala assim, quero fazer um status report aqui de um projeto, de uma ação que eu estou conduzindo, e você gera um códigozinho Mermaid ali rapidão, e o negócio já gera uma visão super bacana, muito massa. Muito isso. massa. E assim, pessoal, ele é renderizado dessa forma, né, mas se a gente for lá no código dele, na verdade é código, né? Então, cadê? Onde é que tá lá? Aqui. Diagrama de sequência. Então, aqui é como ele coloca. Então, bem tranquilo, aqui você utiliza a seta aqui e tal, ele vai criando tudo isso aqui, né? Então, diagrama de classes, o gráfico de pizza, então aquilo não é uma imagem.
Isso aqui é um código que foi colocado e que, quando renderizado, ele gerou o gráfico de pizza, né? Então, tudo isso aqui está disponível para ser utilizado para a gente documentar os nossos achados, né? Dá para trabalhar com muita coisa em cima disso. A questão dos prompts, né? Então, o Marcos ele mostrou um framework de como criar o prompt, então acaba ficando grande, né? E talvez, o Marcos, o chat GPT, eu acho que ele meio que se perdeu, talvez, ali, porque talvez você não tivesse, se você tivesse aquilo, talvez, em Markdown, onde cada uma das sessões ali, A, B, C e tal, você tivesse como um heading, por exemplo, uma sessão, talvez o resultado seria diferente, né? Porque todas essas... E acho que o Victor colocou lá hoje, né, sobre a questão de o Claude usar a nossa ferramenta. Então, se você tem isso em Markdown, fica muito mais fácil dele ser consumidas pelas IAs. Então, era isso que eu queria mostrar hoje. Dá para fazer bastante coisa aqui. A questão do repositório em si está disponível, né? Vocês podem colocar isso. A gente, sei lá, se a gente poderia colocar vamos ver se ele criou alguma coisa diferente aqui. Markdown Showcase. Então, aqui ele criou um pouquinho diferente do que ele criou ontem, né? A gente sabe que ele é não determinístico, então cada vez que a gente rodar o prompt ele vai ser um pouquinho diferente. Mas, enfim, eu acho que a essência está aqui a mesma. Então, acho que dá para fazer bastante coisa. Eu queria trazer essa provocação, né, às tribos. Então, eu sei que cada um tem um estilo diferente, mas pensando que numa maneira que a gente possa consumir conteúdo um do outro, talvez se a gente começasse a pensar em como colocar os nossos achados, os nossos outputs, né, as nossas saídas ali, de uma maneira que outros possam consumir, talvez o Markdown seja uma solução para isso. Então, e o Git também, né? E o Git, exatamente. Você às vezes está no mesmo repositório, você podia ter 8 repositórios, cada uma da tribo, mas você pode estar no mesmo repositório com várias mains, né? Com várias branches, né? Exatamente. Eu nunca tinha Pô, pensado, Paulo, e realmente é o local. E assim, excelente ideia. até dando uma resposta para a Ana, e você complementa, realmente o mundo dev usa o GitHub desde que o Linux criou ele num período muito curto que ele esteve no lado errado da força, deixou legado. Né, o mesmo criador do Linux, né, ele criou o projeto Git para ele fazer documentação e é um legado gigantesco. Mas há uns 5 anos atrás, o mundo de negócio descobriu o GitHub, que não é só para dev, e principalmente mercado financeiro e business, eles usam loucamente. O nível de detalhamento e documentação que é colocada nas camadas de Git é absurda. E, além disso, para quem faz rodada, né, Venture Capitals, aqui é o lugar onde que eles ajudam a ter documentação, fazer valuation e tal. Eu até estava ouvindo a palestra do Thales Gomes, eu sei que é um nome que muita gente às vezes não gosta, mas ele comentando até de uma nova condição do cloud de vasculhar todo o universo do Git em uma única vez e trazer o que precisa, o tanto que potencializou eles no mundo de negócio, porque é uma informação muito mais redonda do que o resto da web. Aqui ainda é um universo tratado de negócio, até porque muitas empresas usam até para deixar procedimento, porque os procedimentos, aí até uma conversa lúdica que eu e o João acho que está aqui hoje também, tivemos mais cedo, tipo, imaginando como é que vai ser daqui 10 anos e tal, mas realmente o processo vai ser cada vez mais fluido, necessidade de ser reformado, revisado o tempo todo, e o Git é um lugar onde você deixa cada commit com o que foi versionado, muito bem rastreado e sempre mostrando só a versão atual, quem que fez a revisão, por que fez. Então, para mudança e gestão documental, não tem uma plataforma melhor. E assim, Paulo, você vem mostrando a plataforma, para quem não conhece, e eu acho que você deu o truco ou 6, assim, bater na mesa no final, falando assim, para conhecimento compartilhado e documentado, não só Markdown,
GitHub talvez é o lugar. Então, quando veio o questionamento lá de como é que a gente coloca isso, né? Eu sei que Excel é solução para 99% dos problemas do planeta, mas eu acho que aqui ficaria assim, muito mais fácil da gente consumir, né? Então, ao invés de você entrar no Excel e tudo ficar meio apertadinho lá, aqui você pode utilizar o espaço, e aí, assim, vai questão de governança, de estabelecer padrões, como é que a gente quer colocar isso, né? Mas eu acho que utilizar isso aqui como uma maneira de colocar o resultado. E aí, até pensando naquela questão, Vitor, que você colocou, acho que na primeira reunião, né, de como é que a gente cria algo que possa ser reutilizável por outras organizações, outros capítulos, né? Essa é uma solução que é gratuita, né? Que tá disponível e que é escalável. Então, acho que também a gente pode pensar por aí. Desculpa, acho que o Marcos estava com a mão levantada. E mais um. Então, assim, não, assim, a ideia é excelente, tá? Eu acho que talvez de alguma forma, assim, hoje olhando o site que o Vitor criou, eu vejo ele um pouco mais amigável para quem não é tão dev e que não é tão TI. Eu acho que talvez é na linha que a Ana estava comentando, né? Uhum. Eu acho que compartilhar as informações, os avanços, acho que a gente pode ter talvez uma linha de ter nos dois, tá? Porque talvez uma no Git em inglês, né? E talvez em português no site, de alguma forma que a gente espalhe a ideia da tribo para capítulos lá fora e também supra o mercado interno de capítulos, né? O que só me preocupa é a gente ficar só focado nessa ferramenta, porque eu sei que tem muitas áreas de gestão de projetos que não tem a similaridade com a ferramenta, né? Então, Mas é justamente tem essa API, provocação que eu queria trazer, Marcos. tem API para tudo, qualquer coisa, hoje em dia, né? Eu sei que o Vitor vai achar o Google, entendeu? Que vai dar para passar, talvez, isso programável já para que a gente tem no nosso site direto já para o Git ou para alguma copy, alguma coisa do tipo. Eu acho que Isso eu já faço nos meus projetos corporativos. Eu comito em camada corporativa e em minha camada do meu Git privado ao mesmo tempo. Ele faz o dual push. E o dual pull também, quando precisa trazer. Eu acho que a ideia base para usar o Git é essa disseminação para outros capítulos. E daí eu acho que precisaria nem que a gente botasse um chat GPT para traduzir, mas deveria ser em inglês para repassar a ideia das atividades das nossas tribos para o mundo afora. Fabricião, só responder uma coisa rápida do Marcos, que é uma coisa que até o Paulo não mostrou, mas já tem essa biblioteca pronta para o Markdown dele ser multilíngua. Então, você consegue colocar nele o mesmo documento, ele não está tendo camadas de seção, não. Na parte superior dele, ele tem várias línguas, você só clica na língua e ele já traduz o documento. E isso facilita bastante. Aí o Paulo Apologia está indo em algum dele que já é dessa forma. É o seu. O meu ele está em inglês e aí embaixo tem uma camada em português, né? Mas não estou usando essa metodologia, não, tá, Paulo? Eu sei qual é, mas eu não estou usando. Eu achei que eu tivesse visto no seu, então eu devo ter visto em outro lugar. Tá bom. Fabrição? Não, meu, assim, acho que, antes de mais nada, PJ, super. Você falou que a intenção era fazer uma provocação, eu acho que você acertou em cheio, assim, super provocativo mesmo. E eu acho que a gente está num grupo de estudo, pesquisa
sobre um tema que está tendo inovação todos os dias, e eu acho que o nosso mindset ele precisa ir nessa direção. O que a gente sabe não é necessariamente o que vai ser necessário para a gente conseguir seguir avançando, e eu acho que vale a pena a gente dar uma explorada e uma aprofundada de coisas que serão úteis para a gente nesse caminho que a gente está seguindo. E eu achei a ideia da gente usar ele como um repositório fantástica. Assim, por exemplo, ontem na tribo nossa, a gente estava discutindo os artigos que a gente tinha compartilhado e que as pessoas precisavam de fazer uma apresentação breve, né, coisa que não fosse mais do que 5 minutos, sobre entre 2 a 3 artigos que eles tinham lido durante a semana. E aí eu peguei um modelinho, que eu usei isso na época do mestrado, que era assim, quando você lê sobre artigos que podem ser úteis na sua pesquisa no futuro, você começa a dar uma organizada nisso. Existem ferramentas que fazem isso, né? Mas, por exemplo, eu fiz isso no Excel, que aí era basicamente assim, qual era o artigo, qual eram os principais pontos abordados naquele artigo e o que era a minha percepção sobre aquele artigo. E aí eu sentava e escrevia o que eu tinha absorvido daquele artigo, e isso ficava ali numa linha, né? Uma linha com 3 colunas. Então, assim, cara, com certeza os artigos que a tribo 6 está lendo, pode ser que sirva para a tribo 2, para a tribo 3, e nada melhor para compartilhar. Se alguém já leu, se alguém já fez um download de informações ali, já colocou onde que esse negócio pode ser importante, reutilizado, cara, isso vai virar... Para isso, não. Por isso que tem que ter um fórum para a gente discutir o que dá e o que não dá para usar no Git. Se a gente sobe artigo lá, a gente está ferindo o Não é artigo que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo para subir artigo, estou dizendo para a gente subir o nosso entendimento sobre um artigo. Mas é a mesma coisa, Fabrício. Se você está fazendo um debate em cima do artigo daquela pessoa, você tem que citar aquela pessoa, e aí você tem questão de cuidado de fazer isso. Aí o Git, a primeira coluna, vamos lá, 3 colunas. A primeira coluna, título, autor, link do paper e tal. A segunda coluna, quais são os pontos que você achou interessante. O terceiro, a sua reflexão sobre ele. Isso é um processo de pesquisa científica, que existe método, você segue o mesmo método, fazendo citação e tudo mais. É assim que eu vejo, né? Mas se tiver algum fator proibitivo... Não, o fator proibitivo, que aí é o que eu entendo do Git, tá? É porque você escolhe uma licença única para um repositório, né? E aí você está dentro daquele repositório, a pessoa está colocando você está colocando o controle desse fluxo de subida. Às vezes você tem esse cuidado, outra pessoa não tem, você destrói o repositório inteiro com um documento. Mas aí a gente pode depois discutir copyright, é complicado. Mais a questão de público versus privado, porque talvez os públicos a gente precise se preocupar mais com essa questão de licença, mas talvez nos privados a gente tenha mais liberdade para compartilhar artigos. Mas eu acho que eu vejo mais o GitHub aqui ajudando, especialmente na questão das nossas saídas, não o meio do negócio, né? Então, ou seja, enquanto a gente está trabalhando e discutindo e compartilhando coisas, talvez um Google Drive ou algum Drive da vida seja melhor para a gente compartilhar assim, mais privado, e aí as nossas saídas, né, os nossos resultados, aqui tem que colocar para o mundo exterior, aí a gente colocaria no repositório, porque aí a gente pode fazer a cruzada entre as tribos, né? Não, perfeito. Concordo plenamente. Aqui na tribo 8, até essa semana passada, a gente tinha estruturado uma forma de trabalho que a gente selecionou, né, alguns artigos para leitura, e aí cada um ia fazer, mais ou menos como aí o Fabrício citou, um resumo de para que todo mundo não precisasse, né, ler todos. Só que mesmo assim, às vezes a gente pensou, poxa, como otimizar esse conhecimento para que a pessoa não fique necessariamente presa a uma tela, ou para ler um resumo, né, e tal. E aí foi a Maia, acho que ela está aqui, a gente está criando mini podcasts dos artigos lidos
da nossa tribo. Então, você pode ligar aqui o seu áudio aqui no Spotify, enquanto você está fazendo uma coisa, bota o fone, aí você vê resumos de, no máximo, 2, 3 minutos, e aí você vai ouvindo sobre o que todos os colegas fizeram, né? Aquele resumo, e você fica por dentro do mesmo contexto de forma rápida. Então, pensando assim em compartilhar. E aí a gente está estruturando ainda melhor essa ideia, a Mai pode até demonstrar mais aqui, porque eu acredito que isso pode ser, inclusive, uma forma de a gente compartilhar, né? A gente ter mini conhecimentos por tribo ali e fazer esse compartilhamento, né? São shorts de áudio, bem focado no resumo dos artigos. Aí a Mai, por favor, Mai, complemente aí, você está aqui. Oi, pessoal, boa noite. Obrigada, Ana. Então, a ideia foi a gente criar um mecanismo interno para conseguir assimilar de forma mais ágil, por conta do volume de artigos que a gente precisaria ler. Então, a gente pensou em criar esse podcast internamente. E aí, quais foram as ferramentas que eu usei? Eu utilizei lá no nosso, a gente está usando o Notion, né? E aí lá tem os resumos, a gente começou a fazer os resumos. Eu peguei esses resumos e aí eu coloquei no Notebook LM. E lá no Notebook LM dá para a gente fazer um monte de coisas. E uma dessas coisas é criar áudios. Então, eu criei áudios, coloquei o prompt bem direcionado para que ficasse de uma forma mais dinâmica possível, mais simples e de bom entendimento. E daí eu peguei esses áudios e por que não colocar lá no Spotify? Foi aí que eu tive essa ideia maluca de fazer esse podcast lá para a nossa tribo. E aí a Ana e o Vitor pediram também para a gente apresentar aqui como uma boa prática, né? E óbvio que a gente teve o cuidado de colocar aqui na descrição qual que é o autor, qual que é o artigo, o link, né, do artigo, enfim. Então, aí a gente só está compartilhando com vocês e a gente vai aprimorar um pouco mais para que vocês consigam também ter acesso e que a gente possa ter esse aprendizado colaborativo, né? Arrasou, Mai, na ideia aí, eu amei. Maravilhoso, foi muito bom mesmo. Muito boa essa ideia, foi excelente. A Débora está com a mão levantada. Show, Maia, a ideia. A gente fez um pouquinho diferente. Na verdade, como a gente está falando de agentes, né? A gente separou alguns frameworks já existentes e dividiu entre a turma e cada um apresentou aquele framework. Dentro daquele contexto do framework, a gente está tirando o que cabe para o nosso cenário, né? Porque existem muitos frameworks de IA já aí, mas o que caberia para um cenário de um framework de gerenciamento de projetos, né? Que é o que a gente tem construído. E aí acaba que a turma treina a apresentação, né? Treina se apresentar para depois até apresentar aqui e ler, né? Sobre aquele framework, entende as ideias, aí a gente troca ideia em cima daquela apresentação que foi feita, tirando o que agregaria para o nosso artigo, né? Mas eu acho legal essa questão da gente estar nas tribos compartilhando, lendo, só ver uma forma realmente de, não sei, de repente ter que citar os autores. Perfeito. Continuando dos líderes de tribo, Fabrício, você vai querer contribuir hoje, deixar para semana que vem? Que, como você estava truncado, né? O que eu te falei, acabou que você não tinha visto, então também não vou exigir. Eu acho que pode deixar para a próxima. Combinado, então. Sem problema nenhum. Então, o próximo, estou olhando aqui minha colinha no WhatsApp, que eu não estou colando no meu papel. Se caso o próximo lembrar aí pessoalmente, já pode se pronunciar também, que eu me perdi aqui. E gostaria de contribuir hoje. Oi, Maiana. Oi. Só para fazer aqui uma fala bem rápida referente à comunicação,
Vocês estão me olhando aí? Tá tranquilo, viu a sua Primeiramente, voz. apresentar aqui a nova integrante do nosso time de comunicação, a Malu, e ela chegou agora aqui para agregar conosco no time de comunicação e a gente poder aí divulgar cada vez mais e melhor o nosso conteúdo. E aproveitando isso, eu quero aqui fazer um apelo para quem não se inscreveu nas pílulas, para que possa se inscrever aí, para a gente conseguir gerar mais conteúdo, para que a gente possa compartilhar, e também é uma forma, como já foi dito aqui, de valorizar o trabalho de todos nós, né, de cada um de vocês. Então, é importante que vocês se inscrevam lá para as pílulas. Tem um link, eu já compartilhei lá no grupo, vou colocar novamente. Então, aqui, ó, por exemplo, o Marcos e o Paulo, foi muito bom esse conteúdo deles, eles já poderiam aproveitar para se inscrever lá para as pílulas. Então, é isso, pessoal, esses 2 comunicados que eu queria fazer referente à comunicação. Letícia, quer fazer alguma fala? Pode ficar à vontade também. Só acrescentar que hoje nós já recebemos a primeira pílula, que foi enviado pela Ana Carla. Muito obrigada. Nós vamos organizar para a gente conseguir incluir lá. Obrigada. Excelente. E já recebemos o feedback aqui que vamos ter outra na próxima semana pela Débora. Mas como é que faz essa pílula? Tem alguma regra? Tem algum... Eu preciso estar de smoking? O que precisa? Não. A gente vai... acho que você pode compartilhar lá no grupo mesmo, Mai, aquele roteirinho, aquela orientação básica, que aí as pessoas já... Talvez quem está com algum medo ou preocupado em ter que vestir um smoking já resolve essa dúvida. É super simples. Faz um de smoke, Marcos, vai ficar bom, cara. Jefferson, eu vi que você ergueu a mão. Não? Eu vou passar então aqui para o João também, que tinha pedido. Enquanto o João vai preparando, eu vi que a Lígia ergueu a mão. E o João já vai preparando. Não, foi Diana, pode seguir. Certeza? Sim, não, eu ia dar um aplausozinho e acabei apertando outro ícone. Boa noite, pessoal, tudo bem? Vocês estão vendo a minha tela aqui? Sim. Tá, beleza. Então, eu queria compartilhar um pouco da experiência que eu tive essa semana, basicamente ontem, né? Do Humanos, tá? Acho que todo mundo já ouviu falar, né? Mas quem não ouviu falar, já aproveita essa oportunidade aqui para conhecer, tá? Humanos é um agente autônomo de IA, né? Ele pertencia à Butterfly, uma empresa chinesa. A Meta adquiriu. Tem até o logozinho da Meta aqui embaixo, né? Para quem dá uma olhada aqui, né? Então já identifica que é da Meta. A diferença basicamente do ChatGPT e do Humanos, né? O ChatGPT mais voltado para brainstorm, né? Então, você conversa com ele te sugere algumas coisas. Já Humanos, não. Humanos, bem a palavra diz em latim, manos, né? É mente e mãos, né? Então, não só você consegue pedir, conversar com ele, sim, ele disponibiliza para ti, ele cria sites, né? E não só ele vai te dar uma resposta, ele já cria sites, ele pode criar slides, então ele, basicamente, como diz, ele bota a mão na massa mesmo, né? Então, aquilo que está na mente, tu consegue construir com ele. E ontem, né, ele te dá 300 créditos grátis, né, por dia. Eu consegui bem ligeirinho acabar com meus créditos, né? Então, hoje eu estou com 261, eu gastei um pouquinho agora durante o dia, então, até o final da noite, até mais 1 horinha, 2, eu já liquido com ele. E vamos indo, né? Então, eu peguei tô com a versão free, 1.6 Lite, né? Que já te dá esses créditos. Então, ontem, né, o que eu basicamente fiz, né? Então, ele tem aqui essas opções para você criar um slide, criar sites. Eu também pesquisei, tu consegue criar agendas, né? Agendar tarefas, por exemplo, pode criar post
pro teu Instagram e de tempos em tempos tu cria um post, né? Tempos em tempos ele publica para ti esse post. Claro, tu vai entrar com a tua conta no Instagram, faz uma configuração inicial e consegue fazer isso. Ele também tem conexão com o Git, né? A gente falou bastante do Git, né? Eu tenho minha conta grátis do Git, então a gente vai ouvir eu falar, tá falando bastante do Git, né? Então ele já tem essa conexão, né? E é uma ferramenta bem completa, assim. Então eu vou mostrar um exemplo que eu fiz ontem, né? Eu vou passar para a próxima página aqui, né? Então, assim, primeira pergunta que eu fiz para ela, na verdade, eu dei um bom dia, ela de noite já. Eu falei assim, quero criar uma página onde eu possa oferecer a minha consultoria, meus produtos. Bem simples. Aí ele respondeu, né? E começou a fazer a montar o prompt dele, o questionário, né? Qual o nome da empresa? Aí quais são os serviços, né? E eu fui, né? Ele foi sugerindo e eu fui colocando. Conforme eu fui montando, né? Eu entendi que ele tem uma base inicial de perguntas, né? Isso eu acho que a gente pode montar, conforme eu for perguntar, mas pode montar um prompt, né? Basicamente, eu não detalhei muito para forçar um pouco, para ver quais os resultados que ele ia me mostrar, o que ele ia me oferecer, né? E eu segui. Né? E ele foi montando, né? Aí chegou um momento que ele começou a processar, né? Começou a gerar os códigos. Ele gerou os códigos do site, né? E me mandou uma proposta, né? E eu, na direita aqui está o site, tá? Depois eu posso... ele me sugeriu alguns nomes, né? Nextcore foi o primeiro nome que ele sugeriu. E eu pedi depois no processo, né? Para mudar o nome. Daí ele mudou o nome de Zimby Solution, como está o logo aqui. Mas basicamente ele criou a linha de base dele do Nextcore, que eu concordei com ele do primeiro nome, né? Então aí eu fiquei pensando no outro nome e ele mudou o nome, né? Conforme eu fui alimentando ele, então ele entregava uma versão e já adicionava os próximos passos sugeridos: personalizar dados reais, adicionar depoimentos de clientes, entregar o WhatsApp direto, né? E ele foi implementando, inclusive até, deixa eu só abrir um pouco aqui para vocês, né? Inclusive até ele implementou para mim o WhatsApp e o chatbot, né? Então você pode ele sugerir algumas perguntas iniciais, mas depois eu poderia evoluir na questão do chatbot, criar respostas prontas, né? E aí a gente consegue evoluir dentro da ferramenta, né? Interessante, né? Ele já deixa disponível o link. Clicar aqui, ele abre o WhatsApp, mas com um número fictício, mas ele conecta o WhatsApp Web. E aqui você vai, conforme ele vai perguntando, você vai implementando e ele vai escrevendo o código para você. E tu tem na própria ferramenta, tá? Você consegue ter as opções aqui, tá? Painel de controle. Aqui você pode ver o código, né? Ele faz o código, ele escreve, vamos dizer assim, na hora, ele processa o código, e conforme tu for alterando, ele vai implementando e vai colocando mais serviços aqui, ó. Então, tu vai sugerindo aqui, ele vai te sugerindo, tu vai colocando serviços, né? Aqui foram os nomes que eu tinha trocado de nome, né? Então, mais abaixo aqui, ó, ele faz um processamento, atualiza, conforme tu for dando ok aqui nas sugestões dele, ele vai implementando, tá? Ele tem conexão com o GitHub aqui nas opções, né? Tu pode baixar um arquivo zip do teu projeto para tua máquina, tu tem a opção de GitHub, tu tem controle histórico de versões, né? Ele é bem completinho, assim, na minha opinião, tá? E acho bem interessante. Para quem não conhece, né? Então, uma ferramenta bem poderosa no sentido de poder construir, né? Botar a mão na massa mesmo. E aí, uma das coisas que eu estou pensando, né, depois dessa jornada que eu fiz com ele, né, que eu me familiarizei mais, eu penso em fazer depois um site como fosse um painel de PMO. Eu trabalhei um tempo na IBM, no escritório de projetos de uma conta de um cliente, e a gente recebia os arquivos em Excel dos status reports dos projetos e consolidava através de um VBA num Excel, e depois a gente transformava em apresentação e publicava no site da própria IBM lá.
Então, basicamente, o próximo teste que eu vou fazer agora eu vou criar um site para PMO e aonde eu vou simular alguns status reports, um Excel, um banco de dados, para que eu consiga apresentar os principais indicadores de projetos. Então, como um site interno, né, um site de controle, a minha ideia é essa aqui. Então, eu apresento aí para vocês a ferramenta, para quem não conhece o Humanos, sugiro que entrem, tá? Não estou fazendo propaganda dele, tá? Mas é espetacular, né? Então, facilita muito, né? E tem outras integrações aqui com mais, você pode, tarefa agendada, que nem eu falei, desenvolver aplicativos. E uma coisa que eu achei bem interessante aqui, ó, tu consegue visualizar o responsivo também, ó. Então, tanto na parte do desktop como no celular, ó, ele te dá uma versão. E é isso, gente. Marcão, vi que você está com uma levantada. Eu sou obrigado a falar. Deve ser mal do sul que a gente gosta do Humanos, né? Porque Babel, assim, eu estava comentando no grupo de líderes, né? Nós estávamos brincando que o ChatGPT é minha secretária e o Humanos é meu estagiário, né? Porque, assim, tudo o que eu não consigo fazer direito no ChatGPT, Humanos, assim, ele destrói, sabe? Planilha, criação de planilha automática. Assim, por exemplo, se vocês pegam no ChatGPT uma apresentação e vocês querem que traduza ou resuma, né? Ele vai criar lá em tópicos e quando ele vai converter para arquivo é péssimo. Ele destrói ou ele deixa sobre o outro. Humanos, ele constrói melhor do que uma apresentação, por exemplo, melhor do que você colocou como original. Então, eu tive a experiência, por exemplo, de uma planilha que estava com uma aba bloqueada, desbloqueou assim, sorrindo, né? Então, tudo que tem a ver com a parte mais o sistema de dados, organização, limpeza de dados, já fiz com Humanos também, tá? Então, tudo que é bem braçal, eu amo Humanos. Cara, eu não consigo usar ele, eu queria usar só Humanos, eu vou ser bem sincero. Mas, quando eu vou, por exemplo, o meu inglês não é tão fluente ao ponto de ter um inglês formal, né? Provavelmente eu devo falar igual o cara que vende ouro na esquina, no centro da cidade, eu falo inglês. Então, quando eu vou fazer um e-mail, eu escrevo da maneira que eu penso, e o ChatGPT ele dá uma endossada, e ele dá uma endossada padrão profissional. Quando eu vou para Humanos, ele já desvia um pouco. E eu acho que tem um pouco a ver com o padrão de montagem de linguagem, tá? Porque como o padrão de montagem de linguagem é chinês, a construção de formato é diferente. Então, quando criativa, pensamentos de criação, etc., eu não sugiro. Mas para o que é mão na massa, bicho, maravilhoso. É verdade, Marcos. Eu aproveitei o teu gancho, eu vi que você falou no início ali das três IAs que você está usando ali, né? E, cara, esse aqui é fantástico, eu estou viciado. Por isso que eu falei, esses 300 créditos para mim não é nada por dia agora. E vai rápido. Eu acho que a propaganda que eu estou fazendo, eu abri, agora eu estou com 2.000, então ele deve estar lendo a propaganda e botando mais crédito aqui para mim. Mas eu uso bastante também. Exato. Eu acho que uma boa prática, até para evitar você queimar tantos créditos assim, é se você conseguir ter uma outra ferramenta onde você interage ali com as alterações que você quer fazer e depois só jogar lá o processamento daquela alteração, geralmente economiza mais. E eu achei bem interessante
Eu, particularmente, eu usei o Manus, o Marcos fez a propaganda outro dia, eu falei assim, cara, vou usar, porque assim, tava fora. Eu já tinha usado algumas vezes, depois que eu abri, eu falei, cara, usei há muito tempo atrás, e usei recentemente com a propaganda do Marcos, e realmente bem interessante mesmo a qualidade da entrega. Mas não sei se você já testou também, João. A gente usou muito no ciclo 2, na tribo, que era a antiga tribo 3, a gente usou para construir as plataformas, a gente usou outras duas ferramentas, que foi o Lovable e o Base 44. Foram ferramentas muito, muito bacanas mesmo. O time, assim, a gente partiu de uma ideia, cada um usou a ferramenta que quisesse e construiu, a ideia era que todo mundo construísse a plataforma que resolvesse o problema que a gente tinha. E, cara, ficou bem nítido, assim, a diferença das ferramentas, o tanto de que, partindo do mesmo prompt, como a gente obteve resultados tão diferentes. Então, assim, depois se você quiser fazer esse jogo da curiosidade aí de entrar no Lovable ou entrar no Base 44 e gerar esse mesmo prompt que você gerou, você vai ver que, assim, não só a aparência, mas as features também, esse lance do chatbot ali, cara, é muito massa. É muito legal. Eu já anotei aqui, Fabrício, eu vou fazer esse experimento também, tá? Obrigado. Não, eu acho que o que o Fabrício falou agora entra muito no que o Paulo estava falando também, sabe? De como que pode documentar. Tudo isso que foi feito no ciclo 3, se tivesse no Git, por exemplo, eu até entrei aqui no do Paulo, deixa eu entrar no meu aqui. Eu estou fazendo um trabalho de mineração, né? De pegar coisas antigas que eu tinha e trazer. Mas serve muito para essa história da tribo 3, do ciclo passado. Se tivesse, conseguia ter lá, por exemplo, foi usado tal plataforma para tal coisa, tal plataforma para tal coisa, e ter o link do subsites, e ter uma tabela comparativa depois das ferramentas e resultados, e tá o código, e tá tudo publicado lá no Git, sabe, Fabrício? Porque tudo que vocês fizeram deve estar se perdendo, né? Porque já está na outra iniciativa, aquele projeto foi parado, não sei se você está avançando aqueles que foi feito no ciclo passado. Vai chegar o momento deles, mas não estou esquecido, não. Não, mas você eles vão brilhar. Ele está congelado porque vocês estão avançando com parte teórica. Isso, exato. E eles poderiam estar disponíveis para quem tivesse começando alguma iniciativa parecida, não começar do zero, ter lição aprendida, né? Então, era mais nesse sentido. Assim, quando o Paulo começou a falar, eu comecei a dar umas gajadas. Eu acho que faz muito sentido. E tem que pensar o que sobe e o que não sobe. Mas é muito interessante do ponto de vista de documentação, sabe? Eu até compartilhei minha tela, vou descompartilhar. João, eu não sei se você tinha terminado a apresentação. Pode tomar a tela de volta. Terminei. Não, terminei. Não, é isso aí, Vitor. Obrigado. É isso aí. Mas eu fiquei feliz novamente. Eu acho que, assim, cada reunião que a gente compartilha conhecimento, né, que se propõe compartilhar, ter o protagonismo compartilhar aqui, vai ficando mais gostosa a jornada. E, novamente, fica o convite, né, para quem quiser na semana que vem. Eu fico falando antes, assim, e fico lembrando justamente a pessoa... às vezes a pessoa quer, mas ela tem que se preparar, ela quer preparar alguma coisa, e ela tem que lembrar também de preparar, por isso que eu fico cutucando. Mas o ideal é que todo mundo venha fazer e vá. É uma oportunidade, né, gente? Isso aqui é uma oportunidade de. Ô, Fabrício. Desculpa, eu sei que você estava fazendo fechamento, vou ser rápido, é só porque esse negócio me lembrou agora e eu falei que eu ia ser a primeira coisa que eu ia falar hoje, esqueci. Só uma, digamos, compartilhamento de algo que a gente está construindo a ideia na Tribo 6, que eu acho que é relevante para a gente pensar sobre isso como grupo. A gente tem todas as entregas que a gente já se comprometeu, cada tribo tem as suas, e com isso tem uma série de resultados que a gente vai colher, mas uma das coisas que a gente tem discutido na tribo é que para a gente ampliar ainda mais a projeção
e, digamos, nos desafiar também a buscar mais conhecimento. Uma tarefinha que cada um de nós tem agora é fazer uma pesquisa sobre eventos de gestão de projetos e buscar oportunidades para submeter material e lá na frente fazer a apresentação. É aquele negócio, eu tenho um exemplo que quem já me conhece já deve falar assim, nossa, vai ver aquele chato falando isso de novo, que é, se você está em volta do lago, você fica analisando a profundidade do lago, a temperatura do lago, ou se tem jacaré no lago, se ele não vai dar não sei o quê, e você nunca pula. Então, assim, o que eu estou fazendo a favor com essa iniciativa é empurrar, sabe? Empurrar todo mundo dentro do lago e vamos nadar. Então, assim, ao longo dessa semana, eu vi um evento na Universidade de Harrisburg, na Pensilvânia, e estava naquele negócio assim, a Letícia tinha compartilhado, eu falei assim, cara, vamos subir. E aí eu usei a metodologia muito, muito rebuscada, famoso conhecido PDCA, que no meu caso é o promete, depois corre atrás. Montei um resumo breve ali do que eu acho que de um tema associado com o que a gente está discutindo com a tribo, submeti, sendo aprovado, cara, preparar material e vamos lá apresentar. Então, assim, queria compartilhar e, ao mesmo tempo, deixar aqui Go Horse. Essa é a minha preferida, inclusive, mas eu não às vezes eu tenho cuidado para falar ela. Mas, assim, enfim, só queria compartilhar e deixar o desafio. Eu acredito que nós precisamos disso, nós precisamos nos desafiar. Se a gente estiver aqui falando para uma audiência limitada, a gente cresce, mas quando a gente amplifica isso, a gente cresce também de um jeito estrondoso. Então, fica aí essa reflexão também. Letícia, enquanto você fala, só fazer um pedido para a Lígia. Lígia, você deu uma excelente sugestão. Se você não se importar de mandar uma imagem que você tem esse problema para o meu WhatsApp aqui, 2 minutinhos a gente mostra como resolver isso e fica uma dica para todo mundo. Oi, Leti. Então, o Fabrício roubou minha fala. Eu ia justamente falar sobre a questão da gente aplicar para da próxima vez, porque dessa vez foi muito em cima da hora quando eu vi a informação, e na quinta, e era até segunda-feira, tinha que submeter, então, assim, eu não divulguei. Da próxima vez, quando tiver esse tipo de coisa que a gente vê aqui, né, às vezes internacional e tudo mais, mas, enfim, todo mundo também, convido a todos para verem essas oportunidades de apresentação, para todo mundo submeter e divulgar, e é isso, a gente também submeteu, a nossa reunião inclusive, depois dessa reunião geral, eu comentei com o time na reunião, e a gente até ficou brincando, que o João falou assim, mas é segunda? A gente segunda, então, assim, mas deu certo submeter, a gente ainda não tem resposta, se vai dar certo a apresentação, essa específica tinha que ser apresentação presencial, então também tinha essa limitação de não poder convidar todo o grupo, não sei se todo o grupo poderia participar, mas enfim, só para reforçar essa questão de eu estou aqui do lado do cara que faz a gente pular no lago, então Você viu que eu dei os créditos, né? Eu falei que foi você que me falou, você que me empurrou no lago, eu falei, beleza. Tem um congresso bom em Gênova em julho. É só a gente se tiver investimento aí da tribo, o Vitor financiar aí pra gente. Temos que gerar uma oportunidade de fontes de receitas para o núcleo, justamente para a gente poder ter uma ideia desse tipo futuramente. Uma brincadeira à parte. Eu mandei aqui um congresso que está acontecendo agora próximo do... É uma área que eles falam que é a AI for Good, né? Que é de usar a AI para melhorar itens do ESG, né? Então, nada melhor que alguns itens a gente não pode também vincular e ir moldando para entrar no tema. Eu estou compartilhando minha tela aqui. Desculpa, tá, Ana? Aí você pode falar. Só que a Lígia tinha colocado
algo que acontece muito, principalmente quem não usa o Nano Banana da Google para gerar imagem, que os textos ficam completamente distorcidos, né? E é por isso que não pode ser apaixonado por ferramenta. Tem que usar um pouquinho de cada ferramenta e a ferramenta você usar o melhor que ela produz naquele naquele momento temporal, porque tudo evolui, tudo muda. Então, hoje, para imagem, não tem nada melhor que a Google, e inclusive para tanto corrigir texto, né? Por exemplo, fiz uma brincadeira aqui, a Lídia acabou não me mandando, então eu peguei aqui e falei assim, substitui a palavra erro por ok. Aí foi e me mandou. Mas da mesma forma que tem, às vezes, uma imagem que está muito distorcida, que tem fundo, você quer tirar o fundo, ou você quer arrumar o texto da imagem, Gemini. E aí, quem é estudante, quem tem e-mail de estudante, quem é do meio acadêmico, tem licença de 1 ano gratuita. E aí, eu sei que várias companhias, plano de telefone, sei lá, tem tanta coisa aí que oferece também. Por exemplo, eu sei que quem é cliente da Nubank tem chat GPT de graça. Então, tem essas questões aí, eu não sei, eu não estou no Brasil, mas tem oportunidade de ter as versões pagas, né? Eu não sei como é que é a limitação da versão gratuita, e provavelmente deve ser limitação de poder fazer um por dia, mas tem a mesma condição de poder. Ana? Indo aí também como o Fabrício falou, e a Leti também, tá tendo acabou, eu acho, até início de abril, não sei se as meninas da comunicação divulgaram, mas mulheres na ciência e na inovação. Eu me inscrevi, não sei se eu vou ser classificada, mas eu coloquei o nosso projeto do Núcleo como uma iniciativa de inovação diferente aqui para concorrer a essa oportunidade. Então, essa formação de mulheres na ciência e inovação busca mulheres que têm algum projeto para seguir adiante, né? Então, eu usei o projeto do Núcleo para poder participar de mulheres na ciência e inovação, e estou esperando o resultado, e quem sabe o nosso projeto não vire um produto, né? Então, assim, eles vão preparar toda a gente para ter conhecimento para a construção de protótipos de projetos que estão em nossa mente. Então, quem sabe eu participando desse momento de formação aí, a gente não venha com um mindset mais aprimorado e nosso projeto no final ser um produto. Então, eu acho que a gente tem várias oportunidades aqui. Eu estava aqui incentivando a Leti, fala, porque todo mundo aqui é o que o Fabrício falou, não precisa a gente esperar concluir nossa pesquisa para submeter, a gente submete e vai no GoRoss, né, para tentar depois, mas eu acho que a gente tem muitas oportunidades, e essa daí foi uma também que eu me inscrevi semana passada, até passei para as meninas aí. Sensacional. Roberto? Oi, tudo bom, tudo bom, tudo bom? Olá! Seguinte, pegando pelo que das iniciativas, tudo está acontecendo, quando for a questão de submissão a projetos, captação de recursos, etc. Roberto, desculpa te Oi. dar um pause, como você é nosso embaixador e tem outros compromissos, até falar quem que é o Roberto, às vezes as pessoas não te conhecem ainda. Tá, é para dizer o que é que eu sou? Então vamos lá. As funções do Roberto aqui no Núcleo também. Eu sou um sortudo de fazer parte do Núcleo, tenho a oportunidade de estar em diferentes instâncias. Essa rodada agora, porque eu assumi como diretor do Distrito de Inovação e Saúde do Estado do Ceará, vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, eu não pude estar nos horários certos, estou estruturando os modelos de governança, inovação, os planos na área de negócio e captação de investimentos. Também trabalho para a Marinha dos Estados Unidos em inteligência artificial quântica. Estou na área de pesquisa e desenvolvimento há uns 30 anos, fiz robô militar, robô submarino, robô de 30 toneladas, plantas de invaso de gás, tecnologia na área de saúde, trabalhei em pesquisa em criopreservação de ócitos, já girei uma penca de coisa. Já fui de diferentes secretarias de Estado, educação, segurança pública, já representei o país fora, membro do US Brazil Innovation Summit, Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia, montei programa de pós-doutorado. Resumo, não ia falar nada disso não, viu, Vitor? Mas tudo bem. Estou como embaixador da I3E, do Colabratec, tudo bem, e assim vai embora. Resumo, gosto de trabalhar como todo mundo aqui.
Mas o que eu queria pegar aqui, baseado nas iniciativas que estão acontecendo, e estando no grupo de curadoria com muita honra dentro do grupo, vamos dizer que vários aqui, tem vários pesquisadores, eu vi a riqueza que está crescendo, graças a Deus, o nosso núcleo. Mas assim, por que a gente não faz uma sessão de quem tiver com interesse, está submetendo, seja para projetos individuais, seja para projetos que é de subvenção, seja para projetos de por ICTs, por IES, instituições de ensino superior, instituições de ciência e tecnologia, seja de colaboração, caso desejem, a gente pode fazer uma sessão assim, vamos fazer um teste aí, alguém submete o documento antes aqui, a gente faz como se fosse uma mentoria interna de retorno disso para poder fazer a revisão e dar propostas para tornar mais competitiva a proposta. Eu já girei um pancado desses instrumentos, alguns ajudei a estruturar no país. Estamos, a semana passada estava o pessoal da União Europeia aqui também, o CDTI da Espanha abriu portas, tem o pessoal da Suécia. Resumo, eu acho que a gente tem que aproveitar, se quiserem isso daí, tem mais um aqui para colaborar, do lado de fazer ser advogado do diabo no bom sentido, mas ao mesmo tempo indicar boas práticas que poderiam vir a reforçar as propostas para serem mais competitivas. Eu acho que é uma ótima iniciativa que a Ana Carla apresentou, conheço o edital, conheço desde a concepção original das primeiras versões, sei o que é feito, e isso é uma política afirmativa que está acontecendo cada vez com mais força, mas caso desejem, vocês têm aqui um pequeno servo para poder ajudar nessa avanço e vitória de todo mundo, tá bom? É isso. Vamos usar muito você, viu, Roberto? O Vitor já tem que passar seus contatos, viu, Vitor, para a gente. Não, esse é uma coisa que a gente está refazendo, sabe? Reativar a curadoria. E aí tem até 2 aqui que estão presentes hoje, o Fabrício também é representante da curadoria. Agora que a gente está mais maduro, voltar a ter as funções que estão previstas no manual. Roberto, então nós estamos distantes até das sessões de coaching, pô. Essa daí eu só estou aqui segurando. Eu tenho mais 1 ano e 9 meses aí aqui na diretoria. Tá vendo? E do jeito que eu me conheço, eu vou ficar só nessa gestão para rodar. Mas o pessoal é muito bom, graças a Deus, estão gerando uma porrada de resultado, caminhando. O Roberto, eu acabei no brifando ele, senão o Roberto dá uma introdutória para a gente e tal, e uma outra novidade. Eu vou deixar você contar a novidade curtinha, até porque eu quero que o Fabrício tenha uma fala aqui também de um outro assunto que ele teve ideia, mas é sobre o Lean. Eu acho que celebrar vitórias, mesmo que pequenas, e a gente vai aprofundando nelas, mas eu acho que tem que celebrar cada passo, que nem foi de um artigo, 2 artigos foi metido em Harrisburg. Acho que a gente tem que celebrar essa outra vitória também. Sim, o do Lean é assim, uma grata satisfação para poder fazer uma submissão, a gente conseguiu submeter ao Lean, agora é aguardar qual é o próximo passo, se é uma proposta instigante. A vantagem, assim, fazendo uma análise rápida, a gente tem vários elementos, o próprio Vitor fez todo o mapeamento das oportunidades e a gente só trabalhou para poder aprofundar. Esse fila de uma mãe é bom para caramba do Vitor, não nego não. E vamos aguardar para ver se a gente vai ser aprovado ou não. Se for aprovado, tive a honra de solicitar para a gente falar, e a gente fala. Se é para mandar ver, a gente manda ver. Já informamos... O Lean, ele vai ser no Peru em Lima. Agosto? Peru eu tô achando ruim pra caramba. Ministrei palestra recentemente para o Colégio Nacional de Engenheiros de lá. Tem um histórico louco lá, desde da primeira Semana Nacional de Inovação do país e antes, com colaboração. Se for lá, eu vou ficar muito feliz de levar isso, porque tem muita história nesse país de colaboração. Muito, muito, muito. Eu não lembro qual é... Eu não lembro qual é a data, mas eu sei que vai ser lá. Vai ser lá, vai ser porreta. E Fabrição, em prol do protagonismo que a gente vem tentado ativar no pessoal, acho que se acertou na mosca. Então já divulga. Ideia maluca, né? Mas, Vitor,
Agora é um PDCA pior ainda, porque eu estou prometendo, mas não sou eu que vou implantar. Tá? Nossa, isso é a parte, isso que você deixa com o pai aqui. Essa é a parte exatamente. A ideia, Exatamente. A ideia funciona. Porque assim, dentro da plataforma, uma das coisas que foi trazido é o processo de gamificação, né? Então, a gente tem lá, à medida que você vai tendo conquistas, você vai gerando pontos, e com isso vai gerando um ranking lá, que é aquele negócio, é teoria, né? É teoria de gamificação. Eu acho que isso afeta pessoas de formas diferentes, mas que afeta o todo. Acho que esse é o mais importante. Então, uma sugestão que me veio na cabeça aqui é que quem fizer a apresentação na reunião geral vai ter XPs incluídos na gamificação. Então, acho que é mais um incentivo aí de, aqui está todo mundo lendo, pesquisando, vendo ferramenta nova, tem lançamento todo dia. Por exemplo, vocês devem ter visto que a OpenAI matou o Sora, então, tipo assim, cara, você vinha aqui e falar assim, eu usei assim, agora estou fazendo a transição para cá, e o modelo que eu uso é esse, e, cara, mais XPs, mais oportunidade de apresentar, falando para uma audiência limitada, daqui a pouco a gente está falando para uma audiência grande. Acho que é bora, né? Essa história da ideia. Acho que é bora. Só vou ver como é que coloca a pontuação para não ficar tão destoada dos demais objetivos. Mas eu acho que de 10 em 10 aí, que é que nem como se fosse um curso não da trilha do PMI. Falando nisso, na plataforma, não sei se vocês viram, quando vocês vão lá na gamificação, tem um balão mágico, né? Tem uma interrogação lá que você clica nela e ela te dá a transparência de como que funciona a pontuação da gamificação. Então, eu deixei declarado lá, tá? Nas primeiras semanas eu estava ajustando e tal, mas agora tá bem declarado como que pontua. Qualquer um pode ver lá e você tem os seus pontos tanto do ciclo quanto de vida eterna. E aí, vida eterna, o Paulo é um tarado de curso, tá bem na frente aí, e todo dia o LinkedIn dele tá pipocando que ele terminou mais um. Ele não brinca no serviço da pontuação, não. Mas eu acho que faz muito sentido. Quem está na reunião, está tendo protagonismo, está se colocando à frente aqui, e não só esse, né? A gente tem que pontuar esses protagonismos em uma trilha específica também, colocar lá. E no mais, eu acho que é isso. Eu agradeço demais, mais uma excelente reunião. Acho que essas duas últimas foram espetaculares e começar a pensar aí quem que os próximos queiram estar aqui na semana que vem falando sobre o quê. Ei, excelente. Só uma perguntinha, pode falar sobre a jornada do estouro de cota do Gemini e de outros recorrentemente, quase sempre? Eu não sei se você viu que foi a conversa que mais rolou aqui hoje durante as apresentações, né? Manu estourou a cota, teve outro que falou também de uma outra ferramenta que estourou. Então, eu acho que sim, como utilizar corretamente os tokens, né? Ou como usar múltiplas ferramentas para você extrair o melhor daquela e não estourar o token. Eu acho que tem várias formas de poder fazer isso. Abração a todos. Boa noite, valeu. Boa noite. Tchau, pessoal. Um abraço. Boa noite. Um abraço, obrigado.